Shalom, shalom, sejam super bem-vindos ao canal de Samuel Andrade. Aleph Samer, que em hebraico significa aquele que tem autoridade pela palavra de Deus para proteger e auxiliar quem está caindo. Pois bem, primeiramente eu quero pedir a vocês para que curta, comenta, compartilha, porque quando vocês fazem isso, o sistema de inteligência da plataforma no YouTube verá que o vídeo é relevante. Gente, e vai compartilhar para muitas pessoas. Eu sei que estou um pouquinho sumido, mas só de princípio para vocês entenderem, os conteúdos que eu gravo para o canal do YouTube, eu faço a partir de uma experiência bíblica com o Senhor e através de uma revelação profética da palavra de Deus. Eu não sou o tipo de pessoa que grava conteúdos assim de forma aleatória, porque não é por falta de conhecimento, mas isso tem muito, tem livros, tem os conteúdos bíblicos, os livros, enfim, seminário. Mas eu gosto de fazer, não só pelo gostar, mas porque o Senhor me traz uma experiência bíblica e revelação pela palavra quando Ele me manda. E, na verdade, o tema que eu quero trazer hoje é primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, no versículo de número 4, que a Bíblia diz assim: Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. E os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagram-se e venham comigo ao sacrifício. A primeira coisa que eu quero fazer entender é o seguinte: todo mundo já teve a dificuldade bíblica para poder entender a Bíblia, até porque a Bíblia ela foi escrita, são duas perspectivas, oriental e ocidental. E a perspectiva oriental fala sobre o povo de Israel, a cultura, que é a língua que é o hebraico, a cultura que é judaica, a história que é Israel e a geografia que é o país. Para quem não sabe, meu nome é Samuel Andrade, eu sou estudante de hebraico bíblico e também o moderno, que falamos a grosso modo, clássico, e eu faço parte da quarta dimensão da Bíblia, da doutora e professora Carla Damasceno. E, na verdade, duas perspectivas, oriental e ocidental. E ocidental não podemos traduzir a Bíblia de acordo com o nosso pensamento, porque ela foi escrita na cultura deles, na língua deles. Então, cabe a nós entendermos pela Bíblia e a cultura judaica aquilo que Deus quis falar com eles. E a dificuldade muito grande de entendermos a Bíblia, porque ela fala sobre códigos. A Bíblia, na verdade, tem códigos. Por exemplo, boi, no caso animais, a geografia, entendeu? São várias simbologias e que a Bíblia usa para poder falar conosco, certo? Só para você entender. E o que me chama a atenção é que a maioria dos pregadores, primeiro ponto até tá certo em falar assim: porque Samuel chegou na cidade de Belém e quando chegou na cidade de Belém o povo ficou com medo porque um profeta quando chega na cidade é questão de juízo, nem sempre. Até o primeiro contexto está certo. Mas só para que vocês entendam, a primeira carta e a segunda carta do livro de Samuel fala sobre o momento de transição de monarquia, a saber, Deus por intermédio da tríade do ministério de Samuel, profético, sacerdotal e juiz de Israel, e o reino, na verdade, era unido aproximadamente 180 a 200 anos, e isso aqui é uma questão teológica para outro dia, mas eu quero ser objetivo. E a Bíblia diz que o Senhor já havia rejeitado a Saul como rei. Então Deus manda Saul ali em Belém, que é Beit Lehem, casa do pão, ou da guerra, isso aqui é para outro dia. E quando ele chega ali em Beit Lehem, ou seja, lá em Belém, a Bíblia diz que os anciãos, os Aquinimas, ou seja, quem são esses? Pessoas de extrema autoridade, de relevância e respeito na sociedade. Então é a elite de Israel. Então Samuel, quando chega lá também em Belém, os anciãos perguntam para ele: é de paz a sua vida? E a coisa que nós temos que compreender é que a Bíblia diz que o Senhor deu ordem para que Samuel levasse um bezerro, um cordeiro, certo? E nós temos que compreender o seguinte, gente, vamos lá entender o contexto. Deuteronômio capítulo 21 fala sobre a questão do Eglá Arufá. São vários níveis de cadeias de entendimento. E o Eglá Arufá era uma forma, por exemplo, era uma forma de que quando alguém morria numa cidade, 5 juízes tinham que ir em direção àquela determinada localidade para fazer o que, Samuel? Para poder purificar aquela cidade. E eles falavam uma palavra seguinte, vou parafrasear: que as nossas mãos estejam livres de todo o sangue inocente. Ou seja, eles não cometeram um homicídio. Então são 5 juízes, ou seja, os 5 anciãos que vão juntamente com representantes
de um animal que nunca foi utilizado, quebra a nuca com o machado, geralmente num vale, ou seja, numa região dura, e também tem que lavar as mãos com águas vivas, são águas correntes. Eu coloquei isso no canal explicando o que é águas correntes e o que são águas vivas, Maíma, Raíma. E o que acontece ali? Então, se na verdade Samuel está chegando ali em Belém, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, não é Samuel em si que eles estão apenas com medo. Eles sabem, na verdade, que o bezerro, a bezerra, o cordeiro está com Samuel, e eles sabem que, de fato, no sentido espiritual, alguém morreu ali. Quem? 1 Samuel, capítulo 16, se você vê no hebraico, a Bíblia diz que o Senhor, quando diz que ele havia rejeitado Samuel, ou seja, no sentido, Saul, perdão, na verdade, se você acompanhar no hebraico, a Bíblia mesmo diz que nesse momento agora, o texto diz assim, até quando você terá pena ou dó de Saul, se eu rejeitei como rei de Israel? Então esse significado, edmatai, no hebraico, ou seja, eu dei testemunho que ele está morto. Então Samuel agora precisa da parte de Deus limpar aquela região, entendeu? Limpar Belém, limpar Israel, porque um novo rei estava chegando, que Davi, ou seja, ele é a tipologia para apontar sobre a pessoa da figura de Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach. Samuel, aonde você quer chegar? Nós temos que entender que os anciãos das cidades estão com medo pela questão de Samuel estar acompanhado com o bezerro, a bezerra ou o cordeiro. E é aqui que eu quero fazer o nosso entendimento chegar. Preste bem atenção. O mundo espiritual, as pessoas não nos respeitam apenas pelo nosso diploma, pela nossa capacidade de pregar, de cantar, de ministrar, ou porque estamos viajando, ou porque estamos no avião, ou porque estamos nos principais lugares da face da terra, ou ainda o Senhor tem para nos colocar. Na verdade, o mundo espiritual respeita não Samuel Andrade, não o exemplo Carla Damascena, que é minha professora, missionária Marta Andrade Souza, que é minha mãe. Então nós temos que entender o seguinte, que o mundo espiritual respeita a pessoa de Jesus através do comportamento de Samuel. Nós líderes temos autoridade e poder enquanto ainda obedecemos a palavra de Deus. Acabou isso? Não temos autoridade. Pedro fala sobre isso nas suas cartas. Então eu quero te fazer entender que não é a sua capacidade de pregar, a sua capacidade de ensinar, a sua capacidade de profetizar, a sua capacidade de exercer o ministério. Mas o mundo espiritual, as pessoas nos temem de fato porque vê a pessoa de Jesus nas nossas vidas. Então viu como fica muito mais fácil entendermos o porquê que os anciãos da cidade temeram a Samuel? Porque ele estava com o cordeiro. Gente, pensa aí, bota na sua mente quantas oportunidades de portas que eram para estar abertas diante de você, elas se fecharam, mas porque você clamou ao Senhor, porque você clamou a Jesus, porque você teve um encontro com Ele e Ele abriu aquela porta para você. Lembra de Mateus 15, 21, a mulher cananeia, grega, sirofenícia? Os demônios atormentavam aquela mulher. Mas quando aquela mulher aceitou Jesus no seu íntimo, Jesus disse para ela assim no texto, ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu deseja. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, os demônios que atormentavam aquela mulher e a sua filha, o texto diz que na mesma hora eles deixaram. Por quê? Porque aquela mulher então voltou para casa acompanhada do cordeiro. Então a morte deixou aquela mulher, os demônios deixaram aquela garota por causa da pessoa de Jesus, tá bom? Viu como é fácil a gente entender a Bíblia a partir do hebraico, da história, da cultura? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês e o Lehi Traot, que significa em hebraico a paz e até mais ver.